Olá, boa noite. A gente começa aqui pela TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Hoje, uma quinta-feira, dia 12 de março de 2021. A gente já tem aqui a postos à mesa, a bancada, o Dilemário Alencar, vereador por Cuiabá, está mais uma vez aqui nos dando aqui a honra de sua presença. Ele é do Podemos. E ao longo do programa de hoje vamos conversar aí sobre as coisas do Parlamento Municipal aqui da capital de Mato Grosso, os projetos, as propostas, uma espécie de prestação de contas também do vereador eleito pelo seu público, pelo seu eleitorado aqui em Cuiabá no último pleito ocorrido em outubro. Você pode participar conosco através ou por meio do 99932-2529. É o telefone, é o número do WhatsApp do programa Opinião. Então manda aí a sua pergunta. É importante você se manifestar, opinar, perguntar, sugerir, criticar, elogiar, enfim, dentro do mais absoluto respeito, obviamente, que esse é o nosso principal critério aqui. Manda pra gente sua pergunta aí, tá? Qualquer bairro. Porque o Dilemário, sim, qualquer vereador é eleito por um determinado número de eleitores, mas representa o município inteiro, né? Então ele está aqui como representante público do município de Cuiabá. Comigo, sempre, 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 ele, o santista, o imortal da Academia Mato Grossense de Letras, Lorenberg Alves. Como vai? Vai bem? Eu vou ótimo, sempre na sua companhia. Opa. Não tenho o que reclamar. Na companhia, sabe de quem? Daquele que está ali, ó. Nosso telespectador. Isso. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. E a você que nos assiste também, já nesse instante, pela internet, rapaz, tem um pessoal que nos assiste também sempre pelo www.gazetadigital.com.br e também pela página da TV Pantanal no Facebook. Muito obrigado pela sua audiência, muito bom estar com você, um prazer imensurável fazer um programa para quem tem opinião e opinião inteligente, que é o telespectador aqui deste programa. Dilemário Alencar, afinal de contas, como andam as coisas pelos lados do parlamento em tempos pandêmicos? As sessões continuam virtuais, né, remotas, e as deliberações, os projetos, enfim, vacinação. Eu vou começar perguntando de vacinação, rapaz, porque tem uma polêmica muito grande, não está dando para quem quer. Aí eu falei agora há pouco aqui numa chamadinha para a entrevista de amanhã aí, que tem o deputado Eliseu, que tem um projeto inclusive para coibir esse fura-fila, né? Mas enfim, como é que está aí o processo de discussão da vacinação pandêmica lá no parlamento? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Boa noite a todos os telespectadores. Para mim é uma satisfação estar novamente aqui neste canal de televisão, neste programa que tem uma grande audiência, programa Opinião, para a gente conversar e também prestar contas das minhas ações como vereador de Cuiabá. Que neste primeiro semestre eu tenho um foco único em fiscalizar essa questão da Covid-19 em nossa cidade. As ações do Executivo Municipal, a fiscalização dos recursos que chegaram de Brasília, chegaram mais de 140 milhões de reais para o combate à Covid em nossa cidade, a questão da vacinação. Inclusive hoje nós estivemos fiscalizando ali a unidade da Covid municipal, que funciona no antigo pronto-socorro, né, a unidade de referência. Em relação à vacina, Paulo, nós aprovamos na sessão extraordinária de ontem, quarta-feira, uma mensagem do Executivo Municipal que solicitou autorização para o município de Cuiabá se consorciar junto a outros municípios brasileiros para a compra da vacina Covid-19. Em verdade, eu quero dizer que eu já vinha cobrando há muito tempo do prefeito, eu encaminhei este ofício ao prefeito no dia 24 de fevereiro, solicitando que ele já estivesse atento para que fizesse esse movimento no sentido de usar recursos
esses que veio do governo federal, 140 milhões de reais, e também orçamento próprio, porque somente na Secretaria Municipal de Saúde tem um orçamento para este ano previsto de 1,4 bilhão de reais. Então, recursos a Prefeitura tem. Agora, o prefeito já está autorizado pela Câmara Municipal. Nós sabemos a dificuldade que está para encontrar a vacina no mercado internacional, mas o prefeito já tem a autorização do Legislativo Municipal. Então, nós queremos sim que ele faça esse esforço, não fique apenas na conversa, porque, por exemplo, Paulo, a vacinação de 80 a 84 anos paralisou ontem aqui em Cuiabá. Paralisou. E é a camada que mais precisa. Exatamente. Então, ainda a vacinação, aí não vou culpar o governo municipal, né? Porque está chegando a conta-gotas aqui as vacinas. Então, nós temos que abrir realmente para o município comprar, para o Estado comprar, certo? Eu acho que a iniciativa privada também tem que comprar. Eu sou daqueles que defendem, por exemplo, que a vacina tem que ser vendida nas farmácias. Claro, com toda a autorização, todas as regras, porque tem muita gente que tem capacidade financeira, poder financeiro, de comprar vacina. E à medida que as pessoas que têm condição financeira compram a vacina chega mais rápido na periferia, nas pessoas de menos poder aquisitivo. Mas, hoje em Cuiabá é isso, tá? Conta-gotas, quase parando. E aí nós temos que cobrar. Eu tenho cobrado da bancada federal nossa, para que a bancada federal cobre o governo federal no sentido de destravar essa questão da vacina e que a vacina chegue em nossas cidades. Daqui a pouco eu quero discorrer mais sobre esse ponto aí que você colocou. Eu tenho alguns pensamentos contrários. Eu tenho uns questionamentos que precisam ser colocados para que a população entenda, né, essa questão de medicação, a vacina propriamente, chegando aí a farmácias e tal, e como é que ficaria isso? Não seria perigoso também, no sentido de que privilegia uns e a camada que precisa realmente não. Mas eu vou abrir aqui para o Lorenberg fazer parte da conversa, porque senão ele fica aqui, ó. Ele fica na expectativa aqui. Estou brincando. Lorenberg, por favor, esteja à vontade. Não, eu fico aprendendo. Sabe de nada, inocente. Nós que queremos aprender com um ilustre professor. É uma alegria, mas uma alegria dobrada de revê-lo e tê-lo aqui no nosso bate-papo. E eu quero aproveitar a carona de uma parte da resposta que o senhor nos trouxe para falar não da vacina nesse momento, mas para falar exatamente dos cuidados do coronavírus, de combate ao coronavírus, mas dizendo respeito à Câmara Municipal de Cuiabá. No dia 11 de fevereiro, e me perdoe se eu sou estender um pouco mais, porque eu quero ser fiel à ata da sessão do dia 11 de fevereiro, onde naquela oportunidade o médico João Leopoldo Bassan falou sobre os cuidados, as tomadas de cuidado da própria Câmara Cuiabana. E ele disse, entre aspas, neste momento em que há um aumento do número de casos e óbito, não entende como oportuno a volta das atividades presenciais na casa, pois o risco de contaminações é bastante alto, mesmo com os cuidados que estão sendo tomados. O vereador e médico Luiz Fernando concordou com o Bassan e acrescentou: nesse momento não é oportuno o retorno das sessões de forma presencial, diante do grande risco de contaminação. Fecham aspas. Em questão de ordem, o vereador Diego Guimarães, ele sugeriu, ao menos, que tivesse a realização das sessões de forma híbrida, sendo inadmissível tolher que o vereador use o plenário. É bom lembrar ao nosso amigo telespectador que o Diego Guimarães é o autor de uma resolução que defende o retorno às sessões presenciais. Diante desse esforço que eu fiz para trazer literalmente o que diz a ata da sessão do dia 11 de fevereiro, eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. O senhor concorda com o que disse,
com o que defende o vereador Diego Guimarães, ou o senhor concorda com o posicionamento já tomado por parte da Câmara Cuiabana? Essa sessão foi 11 de Dia março? 11 de fevereiro. Fevereiro, exato. 11 de fevereiro o quadro Há um mês atrás. estava grave, mas não tão gravíssimo como nós estamos vivendo, né? Ontem, falha a memória, me parece que faleceu aí mais de 2.365 pessoas. Quer complementar aqui? Não, me perdoe, vereador, eu estou acrescentando, entre o dia 20 de fevereiro a dia 28 de fevereiro, morreram em Cuiabá 80 pessoas. Portanto, naquela oportunidade era gravíssima. Mas hoje está mais grave, professor. Hoje está muito mais grave. E assim, a tese do vereador Diego era, e também eu compactuo, hoje nós já pensamos diferente, porque está volumando demais os casos. Mas até então, 11 de fevereiro, estava tudo aberto aí. Mercado aberto, superlotação nos ônibus, você vai nos bancos, uma superlotação, né? Então a gente entendia por que não, pelo menos, uma sessão híbrida. Porque essas sessões virtuais, vamos falar a verdade, ela diminui muito o debate, tolhe o debate, mas né, nós chegamos ao entendimento agora, não sei se o senhor ficou sabendo, saiu uma nova resolução e estava tendo só uma sessão virtual. Já tem um ano que a Câmara Municipal, né? Então a gente estava forçando ali a barra mesmo, no sentido de que pelo menos voltasse 2 sessões, pelo menos virtuais. E conseguimos convencer a mesa diretora, agora, a partir da semana que vem, vai voltar a ter 2 sessões virtuais, ordinárias, da terça e na quinta, remotas. virtuais, remotas, né? Porque é muito pouco debate. Desde março do ano passado, a Câmara Municipal está tendo uma sessão por semana de forma virtual. Mas pelo volume aí do contágio, ficou decidido lá na Câmara que vai voltar a ter 2, mas de forma virtual. E também foi limitado, né, o atendimento ao público na Câmara Municipal. Praticamente não está tendo atendimento e cada gabinete está podendo trabalhar no máximo com 3 pessoas. Eu vou voltar àquilo que eu ia perguntar antes, não é? E quero também eu quero pedir a opinião do professor Lorenberg, opinião que eu respeito sempre, pessoa que eu respeito sempre, que tem as opiniões muito coerentes, mesmo que eu não concorde às vezes, mesmo que você não concorde, mas aqui é importante isso, a gente parte pelo princípio de expor as ideias as mais divergentes que possam, inclusive as suas, pode não concordar, pode concordar, enfim, opinião justamente para isso. Professor e vereador Dilemário, a questão eu tinha falado aí que o senhor estava sobre não era da vacinação que eu estava falando? Isso, vacinação. Da vacinação anterior. Tinha um ponto que o senhor falou aí que eu queria... É a tese, eu sou daqueles que defendem que a vacina seja comprada diretamente pelos governos municipais. Esse que é o ponto. Eu só queria estaduais e também iniciativa privada. A questão da iniciativa privada. Se ela vem para as farmácias, professor, eu tenho 5 minutos para cada um, para eu perguntar e para cada um responder também. Se chega, não vai dificultar o acesso daquele que não tem o poder aquisitivo para comprar. E outro, o cara que tem dinheiro, ele não vai lá, ele não pode comprar um lote inteiro e deixar desfalcado aquele que precisa realmente. É uma opinião assim de 1 minuto e meio sua e depois do professor também. Eu acho, veja só, a vacina da gripe. Todo ano, H1N1, as pessoas têm que vacinar. Eu mesmo vacinei na Unimed. Da gripe. Da gripe. Que tinha vacina. Sim, mas veja só, imagina agora, todo mundo agora só pode tomar a vacina que vem pelo governo federal, certo? O governo federal, evidentemente, está fazendo um esforço. E se for liberado para iniciativa privada, o governo vai continuar comprando. E à medida que tenha também nas farmácias especializadas e quem poder comprar, eu acho que é importante, alivia até para o governo, essa é a minha opinião, alivia até para o governo federal para que a vacina chegue mais rápido em quem precisa. Senão, eu fui fazer uma fiscalização semana passada, lá na Arena Pantanal, né? Só tem esse posto de atendimento aqui da vacinação, né? Aluguel de quase 100 mil por mês, certo? Aí depois eu vou entrar nessa questão.
estava lá vacinando os idosos. Eu estava observando, só estava chegando carrão lá. Pois é. Entendeu? Você vê. Só E carrão. vacina pública, As né? pessoas... Não, mas está aberta para todo mundo. Certo? Agora, por que não tem a vacina lá nos postinhos, sim, nos bairros? Isso eu entendo. Você está compreendendo? Então, eu acho que muitos tô desses preocupado idosos... que aí o poder da grana... Muitos desses idosos que têm dinheiro podia estar comprando lá na Unimed, em outro lugar, e a vacina chegando na periferia do governo federal. Professor, concorda, discorda e qual que é o seu posicionamento sobre isso aí em 1 minuto e meio? É muito rápido, vou ser mais rápido que o vereador. Para discordar, eu discordo em gênero, número e grau que possa ser estendida à iniciativa privada e a particulares a compra da vacina neste momento. Por que isso? Por causa da pandemia. Por causa da escassez. Exatamente, atingiu um número muito grande de pessoas. Por essa razão, o Estado, diz a Constituição, que a saúde pública é conta do Estado e não de municípios. Então, já estou acrescentando mais um item. Não deve ser comprada pelo município, na minha opinião, e nem pelo Estado, mas sim pelo governo federal. A menos que o governo faça como ele está fazendo hoje. A distribuição é feita pelo governo estadual e pelo governo municipal. Okay. Sou contra a iniciativa privada comprar as vacinas, porque vai impedir que um número maior de pessoas tenha acesso a ela. Eu vou ao intervalo comercial agora. Minha opinião muito se assemelha a essa também, porque assim, né? Só para fechar aqui, dar uma pinceladinha bem básica assim. Daqui a pouco o cara que tem... O município está recebendo milhões aqui, como o Dilemário falou aqui. O Estado recebeu milhões do governo federal. Se tem esses recursos aí para comprar lá da China, lá da Rússia, de quem quer que seja a vacina, e ele, Estado, ele, município, ser o distribuidor disso, por que ele não faz isso? Aí vamos ficar à mercê aí do poder privado aí depois pode suscitar, que eu falei aqui, aquela coisa do monopólio. O cara vai lá, compra, o cara pode fazer, inclusive, um mercado paralelo aí para comercializar essa vacinação. É opinião minha, mas enfim, e eu quero saber a sua. 99932-2529 é a opinião que está no ar e volta já após o intervalo comercial. Ok, estamos de volta aqui ao vivo pela TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Deixa eu baixar aqui, porque tem uma chiadeira só aqui no meu ouvido, parecendo uma caixinha de abelha. E entrevistando nesta noite aqui o Dilemário Alencar, ex-bancário, ex-presidente do Sindicato dos Bancários, e agora está aí como vereador, já em seu segundo mandato, né, Dilemário? Segundo ou terceiro? Terceiro já, né? Gostou da Câmara. E o povo deve ter gostado dele também, porque está votando para a reeleição, não é para deixá-lo lá, mantê-lo lá como representante popular no parlamento aqui de Cuiabá. O Gazeta Digital, rapaz, o www.gazetadigital.com.br tem alguns destaques importantes, olha, mantenha-se bem informado. Por exemplo, jovem de 22 anos e mais 48 pessoas morrem de Covid em 24 horas. É um jovem de 22 anos de Cuiabá e também outras 48 pessoas morreram nas últimas 24 horas vítimas da Covid-19 em Mato Grosso. Nesta quinta-feira, dia 11, a Secretaria de Estado de Saúde notificou mais de 2.000 novos contágios pela doença. Conforme a SES, Mato Grosso contabiliza 269.100 contágios, dos quais em 6.200 casos as vítimas não resistiram, morreram por conta do novo coronavírus. A taxa de ocupação em unidades de terapia intensiva, as UTIs, é de 96,3%, enquanto o mesmo índice para leitos de enfermaria é de 61%. Ó, perceba aí que ontem era 94 ponto alguma coisa, né? O último que a gente divulgou aqui pela SES, agora já subiu para 96,3% o índice e a taxa de ocupação em UTIs aqui no estado de Mato Grosso. Olha, estava vendo aqui, antes de partirmos para a próxima, tem uma fila de espera, Lorenberg, e 78 pessoas parece, esperando aí para ter uma UTI no estado de Mato Grosso. Isso até hoje à tarde, deve ter aumentado.
Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso aí. Ó, tem também aí no Gazeta Digital esse ponto aí, ó. Socorro financeiro. Mauro Mendes anuncia crédito de 55 milhões para o setor de bares, MEIs e pequenas empresas. O governador Mauro Mendes anunciou na tarde desta quinta-feira, dia 11, aspas, socorro financeiro, via linhas de crédito voltado para setores atingidos pela pandemia da Covid-19, sobretudo o segmento de eventos, bares e restaurantes. Durante transmissão ao vivo, o chefe do Executivo Estadual divulgou que o Estado de Mato Grosso disponibilizará um aporte financeiro de 15 milhões de reais para o setor de bares, restaurantes e eventos. Além disso, Mendes também garantiu que a classe dos microempreendedores individuais, os chamados MEIs, receberá um socorro do governo estadual na ordem de 15 milhões de reais. No pacote de incentivos financeiros, o governo também anunciou um aporte de 25 milhões para as micro e pequenas empresas. Ao todo, os aportes são da ordem de 55 milhões de reais, dos quais 45 milhões são oriundos do Executivo Estadual e 10 milhões de reais da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Olha, tem uma notícia hoje que preocupou muita gente aqui, rapaz. Vídeos mostram um momento em que a primeira-dama é assaltada. Inclusive, temos imagens aí. Vídeos mostram o exato momento em que a primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, é abordada por um homem e tem o carro levado. O roubo foi registrado na tarde desta quinta-feira, dia 11, no bairro Duque de Caxias, na capital. Conforme divulgado pela reportagem, a primeira-dama não se feriu durante a abordagem e passa bem. Além de Márcia Pinheiro, outras duas pessoas foram vítimas da ação criminosa, uma assessora e também um motorista. Nas imagens é possível ver, olha aí, que o suspeito se aproxima em um carro vermelho após o motorista da primeira-dama estacionar o veículo no qual ela estava, uma SW4 que foi levada na ação criminosa. A imprensa, o prefeito Emanuel Pinheiro do MDB, apontou que a primeira-dama estava acompanhada do motorista e também de uma assessora no momento do assalto. Apesar do susto, todos passam bem, segundo o Emanuel Pinheiro. A Márcia Pinheiro, aspas, né? A Márcia Pinheiro está bem, fora o abalo emocional e também psicológico, ela está bem. Não teve nenhum ferimento, o carro foi levado, mas está no quadro oficial da Prefeitura de Cuiabá. Foi levado, bem como sua bolsa com todos os seus pertences, fecha aspas aí para o prefeito de Cuiabá. Olha as imagens aí que você vê, que ilustram, na verdade, o momento da abordagem do assalto. Mas felizmente, dona Márcia, que esteve aqui essa semana, né, a primeira-dama, está bem, não teve nenhum tipo de não teve nenhum tipo de consequência mais grave. A ousadia está cada vez em plena luz do dia, você vê lá, né? Cara. Aí, um absurdo que é. Sem chororô, na maior. Mas eu acredito muito nas nossas polícias, né? Ainda mais agora com as imagens aí, ó, divulgadas, é possível que a Polícia Civil e Militar, as polícias civil e militar, consigam, o mais rápido possível, capturar esses marginais aí. Um abraço para a senhora, viu, dona Márcia? Assim mesmo, vão-se como diriam os antigos, vão-se os anéis, ficam os dedos. E a gente acredita muito na justiça. E logo, logo a gente vai ter boas notícias aqui, informando aí, possivelmente, a captura desses bandidos. Eu quero voltar aqui para o nosso programa, aqui ao vivo, com o Dilemar Alencar. Lorenberg comentou, eu também comentei, o próprio Dilemar opinou, aquele assunto lá da compra ou não
pela iniciativa privada, que é uma defesa, inclusive, do Dilemário. E outros tantos também defendem aí. O Dilemário deu a opinião dele, mas aí eu sei que você não concordou muito, nem comigo, nem com o Lorenberg, né? Esteja à vontade para a gente fechar esse assunto aí em um minutinho. Não, argumentando, eu acho importante, porque se você libera para a iniciativa privada comprar também, até o preço cai para baixo da vacina, porque há uma concorrência maior. Os governos vão comprar, a iniciativa privada, e penso que dessa maneira, por exemplo, a Pfizer já tem a autorização da Anvisa. Até hoje o governo federal não comprou uma. E tem a maior eficácia, 95%. A Coronavac, que está chegando através do governo, a eficácia é só 52%. Então, assim, se você disponibilizar para a iniciativa privada comprar, eu penso que a vacina chega mais rápido para quem não pode comprar ela a preço algum. Chega mais rápido, de graça, para as pessoas mais humildes. Professor Lorenberg, pode tocar o barco aí. Se eu quiser mudar de assunto, eu até proponho que mudemos. Se você me dá a oportunidade, quando nós falamos aqui, que ontem, na quarta, nós autorizamos o prefeito municipal a se consorciar, também eu encaminhei um documento ao presidente da Câmara Municipal solicitando que ele estude a possibilidade de destinar 5 milhões de reais dos recursos do 12º da Câmara Municipal para que esse recurso seja carimbado para ajudar a comprar também as vacinas, para que chegue mais rápido à nossa população, principalmente a mais humilde. Professor. Vereador, ainda sobre sessões na Câmara Cuiabana, no dia 1º de janeiro, no dia da posse dos vereadores, o vereador Devair Cabral fez um apelo aos seus pares, entre aspas, é preciso fazer um discurso no campo das ideias e que a legislatura passada foi realizada por discursos pessoais e desrespeito entre os vereadores, fecham aspas. Eu gostaria de fazer três perguntas, na verdade, ao senhor a respeito desse trecho. A primeira dela, na opinião do senhor, a atual legislatura primará pela discussão de ideias, pelo debate, pelos posicionamentos diante de uma situação, uma ou outra situação? Essa é a primeira pergunta. A segunda questão, na opinião do senhor, o registro do vereador Devair Cabral e o apelo que ele fez faz sentido? Era necessário? A terceira questão, essa legislatura atual que está começando agora, vereador, vai, de fato, romper com aquela fotografia que a maioria das pessoas tem de Casa dos Horrores? Olha, alcunha, vamos dizer assim, de Casa dos Horrores, na verdade, eu reputo a ação de cada vereador. Se você faz um bom mandato, principalmente o conjunto, você não vai ter essa alcunha, né? Então, assim, na legislatura passada, por exemplo, né, eu penso que foi uma das melhores legislaturas que a Câmara Municipal já teve na sua história, em termos de fiscalização, mesmo os vereadores em minoria fazendo esse papel de fiscalizador. Para mim entrou na história. Tanto é que 5, 6 vereadores que realmente trabalharam e exerceram o seu papel de fiscalizar, nós criamos um projeto, lançamos o candidato Abílio a prefeito de Cuiabá, vereador de primeiro mandato, e por pouco ele não ganhou a eleição. Uma campanha do Tostão contra 1 milhão. Então, assim, eu acho que esse nome aí depende muito da atuação de cada um. Eu, por exemplo, não me envergonho da minha atuação. Tanto é que, como foi falado aqui, já fui eleito 3 vezes pelo povo de Cuiabá. Agora, eu tenho uma esperança que nesta legislatura, né, a gente preze mais pelo debate, mas essa colocação do vereador, que eu respeito, a Devair, não seja no sentido de ficar
cobrando o debate para que aliviar a barra do prefeito. Porque, infelizmente, hoje o prefeito já tem a grande maioria do seu lado. Hoje mesmo nós derrubamos um veto lá, certo? Foi importante, certo? Do vereador governista, do pastor Jefferson, sobre a questão do transporte coletivo. Mesmo a CCJ dando o parecer contrário, eu coloquei que, pela importância do momento que vive hoje o transporte coletivo, da superlotação, era importante a gente derrubar o veto, porque o nosso voto é político. E funcionou. Derrubamos o veto. Já no meu caso e da Michele, que nós apresentamos uma emenda para que seja multada as empresas que não coloquem 100% das frotas para evitar ou amenizar as empresas de ônibus. Né? Para amenizar a superlotação, aí a bancada do prefeito, a maioria, derrubou a nossa proposta. Ora, se o prefeito está multando o mercadinho lá do Três Barras, o mercadinho lá do Pedra 90, não tem que colocar multa pesada para essas empresas de ônibus que não estão colocando 100% da frota no horário de pico? Então, o debate é esse. Tanto é que nós colocamos os nomes dos vereadores, quem votou contra e quem votou a favor. Ficaram irritados e eu já deixei o recado lá. O vereador que votar contra o povo, eu vou falar nas minhas redes sociais. E se por acaso, espero que nunca aconteça, se um dia o vereador de Lemar votar contra o povo, que eles me denunciem também. Vereador, desculpa, você não respondeu as duas primeiras questões. Me relembre, por favor. A primeira questão, na sua opinião, a atual legislatura primará? É o que eu respondi para o senhor. Não. Espero que sim. Não, agora, você não respondeu. E a segunda eu questão... defendo que sim. Agora, cada vereador sim. É uma sentença. Não. Eu não posso responder pelos outros, professor. É o conjunto da Câmara. E a primeira questão, a segunda questão a respeito, o senhor concorda que o apelo do vereador Adevair Cabral não faz sentido nenhum? Faz sentido, mas não no sentido de colocar isso como uma forma... ele é muito governista, extremamente governista. Então vamos lá, o que ele falou? A CPI do paletó... Vou repetir para o senhor. Vou a gente entender o que o Adevair Cabral falou. É preciso fazer um discurso no campo das ideias. E que a legislatura passada foi realizada por discursos pessoais e desrespeito entre os vereadores. Eu não concordo. Foi isso que ele falou. Não concordo com ele. Então, o senhor na legislatura passada foi a melhor legislatura que essa Câmara já teve. Quantos milhões os vereadores da oposição evitaram, por exemplo, de ser roubados na saúde? Volto a dizer, tanto é que a população aprovou. Nós, vereadores, sem estrutura nenhuma, quase ganhamos a eleição aqui em Cuiabá. Vereador, o senhor está fugindo da pergunta. Agora, todo mundo quer que tenha um bom debate. Eu faço bom debate na Câmara Municipal. Agora, eu não sou responsável pelo conjunto. Não é? Olha, agora, por exemplo, aí tem a manchete da Casa de Horror. Será que não era palatável todo mundo ter votado para colocar uma multa pesada nessas empresas de ônibus que não estão colocando 100% no horário de pico? O senhor anda de ônibus. O senhor não acha que a Câmara deveria votar? Aí não votam. Aí como que você vai produzir um coletivo, vai produzir um debate? É evidente. No imaginário é ótimo, eu defendo. Mas lá, meu amigo, chega na hora H, você coloca os projetos para votar para o bem do povo, às vezes tem o interesse do prefeito. Aí a maioria fica do lado do prefeito e fica contra a sociedade. Respondeu agora, ainda que não... Não, ele não respondeu nenhuma das questões, mas vamos passar para outra fase. Eu não vou deixar nada sem responder. Bom, já perguntou duas vezes, né? Eu já respondi 3 vezes o professor Lorenberg, ele foi meu professor lá na Unic. Professor Lorenberg, o seu aluno... Eu já respondi 3 vezes, professor. O seu professor está dizendo que você fugiu para que a Câmara tenha o debate. Agora nós estamos sendo cobrados por quem? Pelo maior governista que vota todos os projetos com o governo, principalmente aqueles que contrariam o interesse do povo. Eu prezo para que tenha um bom debate e faça um bom debate. Agora, espero que o conjunto faça isso.
Mas, infelizmente, muitas vezes não tem feito. Uma coisa que eu concordo com o que o Dilemário falou aqui, eu já falei isso para o prefeito Emanuel Pinheiro. Falei na época da campanha, que eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, tanto aqui não, lá aqui no Grupo Gazeta, mas lá na Vila Real, que essa história, rapaz, estamos na pandemia, então não é o caso de botar todo mundo para circular aí na questão dos ônibus. Agora, se você restringir, aí não sei qual que é a finalidade disso. Aí ele até fez uma alegação na época, aliás, o prefeito que vai estar aqui na semana que vem, já conversei com ele, está tudo certinho, na segunda-feira. Porque as empresas vão levar prejuízo. Não tem que se preocupar com a empresa agora, tem que se preocupar e dar vazão para que não haja aglomeração, né? E uma coisa importante, o professor anda de ônibus, como eu disse, certo? Não sei se o senhor concorda com o prefeito. O prefeito disse que a culpa da superlotação é do usuário de ônibus. O usuário de ônibus que espere o próximo ônibus. E aí, o camarada perde o horário lá de entrar no trabalho dele, aí o patrão vai demitir ele. Será que o prefeito vai cobrir essa demissão do trabalhador? Ele falou nessa semana, olha, a aglomeração é problema do usuário. Isso dói ver, viu? Eu recebi um vídeo hoje de um ônibus super lotado ali, da região do Jardim Vitória, certo? Então, na verdade, a fiscalização da prefeitura nessa gestão é totalmente leniente. Cadê os ônibus novos, professor? Foi feita a licitação. Já cobrei 3 vezes, já mandei para o Ministério Público. Cadê a licitação, o estado da licitação? Dilemário, vamos mexer o doce aqui, como diziam lá no interior. O telespectador aqui do programa Opinião está participando conosco, mandando pergunta aqui ao vereador Dilemário Alencar. Olha aqui, no telão com a gente. Boa noite, bancada. Cadê? Eu me perdi aqui. O Estado recebeu 5 bilhões de reais e pouco foi distribuído aos municípios, em especial os menos favorecidos. Se der poder aos estados para adquirir vacina, a farra fica ainda maior. É a opinião, na verdade, aqui, eu vou colocar na mesa aqui, inclusive para saber o que pensa disso o Dilemário, é uma opinião aqui do Adilson Gonçalves. Obrigado, Adilson, pela pergunta, pela participação conosco. Você acha que se dá esse poder de deliberação aí aos estados e municípios, pode discorrer aí para o descaso propriamente? Não, eu não concordo. Acho que é importante, sim, volto a dizer, a Prefeitura de Cuiabá só no orçamento da saúde tem 1,4 bilhão de reais. Ora, por que se a Prefeitura pode comprar de forma direta, por que não autorizar? Qual que é o problema? Okay. A vacina comprada pela Prefeitura e pelo Estado também vai ser de graça para o povo. Qual que é o problema? Certo? Agora, aí fica nesse debate. Aí o governo federal não compra, o Estado não compra, o município não compra, a iniciativa não compra e o povo fica se ferrando. O povo fica hoje em Cuiabá, para você conseguir um UTI, não tem. Eu fui hoje lá no pronto-socorro. Tá difícil demais. Na unidade. Tem 80 leitos lá, todos abarrotados. Não, eu falei agora há pouco, 87 parece que é o número de pessoas que estão na fila por UTI no estado de Mato Grosso. Eu concordo com você em parte, viu? Você que participou conosco aqui, que é o Adilson Gonçalves. E você, qual é a sua opinião? Manda aí pra gente, dá tempo ainda, tem mais um bloco de opinião aqui, 99932-2529. A gente volta já já. Estamos de volta aqui ao vivo com o programa Opinião na sua TV Pantanal Rede TV. Uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, é bom que se diga, viu? Boa noite a você que se liga, que está ligando agora, está chegando agora. Muito bom ter a sua companhia aqui no programa Opinião, que segue aqui com o Dilemário Alencar. Ô, vereador Dilemário, chegou aqui mais uma pergunta. Essa aqui, ó. Você acompanha comigo aí na tela. No nosso transporte ainda anda, né, somente lotado. E outra coisa, nos bairros tem ruas com buracos na linha de ônibus. As empresas e os empresários só querem ganhar. Quem está falando isso, e eu concordo com ela, é a Angelita, participando conosco aqui. Você que sempre teve transporte municipal como uma das suas bandeiras, o que você acha dessa
posição Está do... totalmente correta. Cuiabá está um queijo suíço. É buraco por todo lado, certo? O transporte coletivo de Cuiabá é um dos piores em termos de qualidade do país. Eu estive em Brasília semana passada e andei de ônibus lá. A passagem lá é R$ 3,80. Aí eu fiquei observando os ônibus, andei em 2, 3. A maioria dos ônibus confortáveis, com ar-condicionado, certo? Agora aqui em Cuiabá é uma carroça. Semana que vem, na segunda-feira, eu vou soltar um vídeo de uma fiscalização que eu fiz no ônibus. 318, né? 319. Eu entrei dentro do ônibus. Um usuário ligou para mim, eu perguntei onde você está. Eu vou agora lá, fui, consegui entrar no ônibus. Eu vou mostrar para vocês a qualidade desse ônibus que estava andando em Cuiabá amanhã, na segunda-feira. Não vou adiantar aqui. Vocês vão ver a qualidade dos ônibus que estão andando na nossa capital. E aí o prefeito fez a licitação, a gente cobra o resultado dessa licitação, ficou as mesmas empresas. E eu também quero colocar aqui em primeira mão. Vou estar fiscalizando a partir de amanhã, porque a passagem não teve aumento esse ano, correto? Tudo bem. Ano passado parece que não teve também, né, professor? Por causa da licitação. E porque nós, através de uma lei do vereador Dilemário, porque agora tem que ser obrigado a publicar as planilhas do cálculo tarifário, uma lei minha, nós descobrimos a segunda vez a fraude. Através dessa lei, nós já conseguimos baixar a tarifa 2 vezes. Lei do vereador Dilemário. Está quanto a tarifa hoje? R$ 4,10, certo? Não é a mais cara do... Professor, as escolas estão sem funcionar desde março do ano passado? Pois é. O senhor sabe que o passe livre do estudante, 50% do valor é embutido na tarifa, correto? E 50% é pago pela prefeitura, ao empresário, correto? Ora, agora se não está tendo aula, por que a tarifa não caiu? Essa é uma discussão muito boa. Eu acho que se não está tendo... Eu vou levar esse caso ao Ministério Público. Se não está transportando os alunos, e por um período longo, veja que estamos falando aí de um ano, né? Então, há que se ter um bom senso também, ó. Não consumiu, é que nem restaurante, vale, pesa quanto, come o que você pesou ali, beleza, você paga. Então, se não está consumindo, não tem por que continuar pagando. Eu não vou fazer aqui nenhum juízo de valor, estou pedindo para a minha assessoria levantar, estou pesquisando, analisando o cálculo tarifário da tarifa de R$ 4,10, está lá 50% da gratuidade, quem paga é o usuário, tá certo? Agora, é por volta de 60 mil alunos que usam ou usavam, né, o transporte coletivo de segunda a sexta. E de volta, não é isso, professor? Uhum. Então daria o quê? R$ 4,20. R$ 4,10, né? Então é um ano que não está tendo aula. Então esses 50% está sendo enriquecimento sem justa causa. E eu quero saber se o prefeito está passando os outros 5% para os empresários. Então já vou provocar o Ministério Público, vou provocar a Arsec, porque precisa dar uma resposta para a sociedade sobre isso. O certo é fazer um novo cálculo tarifário e a tarifa cair, porque não está tendo passe livre. Deixa eu mexer aqui o doce aqui. Lorenberg, tem uma perguntinha rapidinha aí, senão eu vou para o telespectador aqui. Tem uma pergunta muito rápida, Dilemário. Em setembro de 2013, que o senhor foi vereador, porque foi eleito em 2012, o senhor fez duras críticas à gestão da Câmara Cuiabana. Inclusive, naquele momento, tinha sessão que não foi realizada. E naquela oportunidade, o senhor usou o regimento interno, o artigo 3º, parágrafo 1º, que chega a dizer o seguinte: comprovada a impossibilidade de acesso ao recinto do plenário ou causa que impeça a sua utilização, as sessões poderão ser realizadas em outro local. A minha pergunta é bem simples. O senhor hoje
usaria o artigo 3º, parágrafo 1º, para defender a sessão via remoto? 1 minutinho e meio para responder isso, para a gente abrir para o telespectador. Mas já está sendo remota. Mas o senhor vai defender isso usando o artigo 3º? Mas já está sendo remota. Nós já aprovamos. Então, agora vai ter 2 sessões remotas. Diego Guimarães, usando esse artigo. O senhor leu uma ata do dia 11 de fevereiro. O quadro lá atrás, apesar de o senhor ter lido aquele dado, não estava tão grave, professor. Se estava tudo aberto, a Câmara há 1 ano funcionando só com a sessão remota, a gente estava sendo criticado aí na cidade. O vereador ganha bem para trabalhar, porque o pessoal pensa que a gente trabalha só na sessão. Certo? Então, eu não estou entendendo onde o senhor quer chegar. Eu acho que tem simples, que funcionar. Eu sou defensor. Eu fiz, por exemplo, quando não tinha pandemia, que a Câmara tivesse 3 sessões por semana. 3 sessões. Agora, claro, com a explosão, o correto agora é ter virtual mesmo, né? Então, você defenderia o artigo 3º aqui? O artigo 3º aqui. Mas o artigo 3º fala numa excepcionalidade do plenário estar ocupado, a gente fazer, por exemplo, nós tivemos um problema, eu não me lembro agora, professor, que foi na cassação do João Emanuel, era aquele polêmica lá, nós fizemos uma sessão na Assembleia Legislativa. Não é o caso de pandemia agora, porque tem agora as sessões virtuais. O senhor está querendo que a gente faça sessão em outro local? Não é isso. Eu estou falando... Estou entendendo. Sessão remota. O senhor defenderia o artigo... Porque faz isso. Não, mas esse artigo fala que num caso excepcional a gente pode fazer sessão em outro local. O outro local pode ser remoto. Mas hoje já é remota. Então o senhor está defendendo a ideia da Câmara hoje, contrário o Diego Guimarães. Não, o Diego defendeu que as sessões voltassem a ser 2 por semana, híbrida. Aquele vereador que porventura tem comorbidade, ele fizesse remota. E aquele outro que quisesse participar, podia participar no plenário. Sou a favor do Diego nessa tese. Agora, quando ele fez essa proposta, foi dia 11 de fevereiro, era outro momento. Tá, o telespectador que participa conosco pelo WhatsApp, 99932-2529, é esse que está na tela aí, ó. É o telefone, é o número aqui do Zap aqui do Opinião. Tem alguém participando conosco aqui? Olha, boa noite, veja aí na tela com a gente. Eu estou assistindo, obrigado pela sua audiência aí, meu nome é César Augusto. Eu falei com o Dilemário ontem, rapaz, sobre as cabines de álcool em gel que foram tiradas da cidade. Agora que tínhamos que ter, mas foi tirada pelo prefeito. Vai voltar? Eu acho que é uma pergunta que ele faz aqui. César Augusto, nome de compositor de música também. É verdade. César Augusto, obrigado pela sua audiência. Foi bom o César me lembrar. Olha que absurdo. Eu fui fazer ali uma andança no centro da cidade, encontrei o César, encontrei outros comerciantes e falaram: vereador, você está sabendo que o prefeito mandou retirar os lavatórios, higienizadores de mãos de todas as praças? Isso servia para a gente se proteger contra o Covid. Aí eu fui dar uma olhada na estação Alencastro. Tinha um no canto, ali é onde ficam os taxistas, e no outro canto. Cadê os lavatórios? Ali perto da Matriz tinha um também que eu já... Não, aí eu fui fiscalizar. Retirou de todos os locais ali da região central, lá do terminal do CPA1, do terminal do CPA3, tirou todo. Eu não entendi essa do prefeito, essa da assessoria do prefeito, sei lá. Nesse momento que explodiu a Covid em Cuiabá, certo? Ele mandou retirar o higienizador de mãos público, os lavatórios. Então já estou encaminhando um ofício a ele, já está na minha rede social, okay, certo? Solicitando que ele coloque de volta. É uma contradição. Uma contradição. Eu acho que tem que manter aí. Se tirou, tem que colocar de volta, porque é importante. Higienização é um dos principais cuidados que a gente tem que ter. Eu gostaria que ele venha amanhã, o prefeito vem segunda-feira aqui. Gostaria que vocês perguntassem por que o prefeito tirou os lavatórios,
os higienizadores das ruas de Cuiabá. A gente já ia perguntar, agora com o seu pedido aí, que a gente vai perguntar mesmo. Professor, uma última pergunta bem rápida, porque tem 5 minutos e esse rapaz aqui vai ter que ter 40 segundos para responder a sua pergunta para a gente encerrar o programa. Vereador, o senhor é autor de um projeto de lei que foi sancionado pelo prefeito, porque foi aprovado na Câmara, o projeto de lei 013/2019, que trata exatamente sobre a campanha de Dezembro Verde, aos maus tratos dos animais. Eu gostaria muito de ouvi-lo, porque o projeto, a meu juízo, é importantíssimo. Eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito desse projeto. Está tramitando lá? Está em comissão? Não, já foi aprovado. Já foi aprovado? Lei, né? Mas foi aprovado no final do ano passado. Eu espero que o prefeito faça a campanha, né? É importante. Hoje, quem não tem um animal, né? Minha esposa deve estar assistindo agora, nós temos lá o Guguinha, nosso cachorrinho. Hoje o animal... O cachorro é Guguinha? Chama Guguinha. Guguinha? Guguinha, de Guga. É o Guga. E o nome da sua esposa? Você fala o nome do cachorro, mas não fala o nome da esposa. Leila. Ela está assistindo lá, Leila. Leila, meu grande amor. Leila? E aí o que acontece? É importante essa campanha, certo? Agora o poder público municipal tem que fazer. A gente vai fiscalizar, pedir para o Ministério Público, exigir que seja feita a lei de conscientização, porque no final do ano, em dezembro, tem muito abandono de animais, né? As pessoas agora vão viajar. Todo dezembro, né? Todo dezembro. Dezembro verde. Eu queria falar rapidamente, parece que já está encerrando o programa. Queria que você encerrasse. Mas aí, assim, olha, eu fiz uma indicação para o prefeito, é bem rapidinho, tá certo? Uma no dia 27 de agosto, aí repliquei de novo no dia 10 de dezembro, solicitando que o prefeito crie centros municipais de triagem, de diagnóstico e de distribuição de medicamentos para o combate ao coronavírus, para ser implantado aqui na região norte. Eu dei até local, citei o local, no Ginásio Verdinho, e lá na região sul, no Centro de Eventos Silva Freire. Não fez, chegou 140 milhões de reais. Olha, eu fui hoje fazer uma visita ali na central de Covid do governo do estado. Tinha mais de 800 pessoas hoje, professor. Todo dia, 800, 900 pessoas. Foi criado pelo governo municipal no dia 22 de julho. Já atendeu mais de 110 mil pessoas, certo? Então imagina se não tivesse esse central estadual do Covid. Acho que foi muito importante. E sabe por que está lotando lá, professor? Porque as unidades básicas não estão funcionando em Cuiabá. Os PSFs, os postinhos de saúde... Estão fechados? Então, não tem nada. É a mesma coisa que está fechado, não tem médicos, não tem testes, enfim, não tem nada. Então fica aqui a minha cobrança do prefeito para usar melhor o dinheiro que chegou de Brasília, 140 milhões. Não é pouca coisa, não. Ô Dilemário, muito bom recebê-lo aqui, mais uma vez, né? Qual que é? Essa aqui é a quarta, quinta, sexta? Quinta vez. Quinta vez. O Lorenberg conta tudo isso, professor? Ele conta tudo. Todo mundo que vem aqui, esse aqui já veio aqui 5 vezes, esse aqui já veio 7, a primeira dama teve aqui, não, esse aqui já veio umas 8 vezes. Ô Dilemário, obrigado por ter vindo aqui, amigo, falando de forma muito correta aqui, e estamos aqui a posto para bem informar. Tá? Obrigado. Eu gostaria rapidamente de pedir para todos que estão assistindo me acompanhar pela minha rede social. Dilemário Alencar tem toda a prestação de contas do trabalho que a gente faz como vereador de Cuiabá. Muito obrigado aí, Dilemário. Quem está ali contigo ali é o... Doutor Fabrício. O Fabrício. Nosso tá assessor jurídico. Obrigado, Fabrício. Um abraço para você também e a você que se ligou até agora. Amanhã teremos aqui o Eliseu Nascimento, que é deputado estadual, falando conosco ao vivo também. Às 7h30. Fica bem, fica com Deus também.